Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Visão 360, aqui na tela da Masper TV. O Visão 360 é transmitido pelo canal 575 da Parabólica Digital Brasileira, TV aberta para todo o país, e canais 20 e 520 para os assinantes da Claronet no Rio Grande do Sul. Você também pode nos acompanhar ao vivo pela nossa página na internet em mais 127 provedores espalhados pelo mundo, ou curtir o nosso conteúdo pela sua rede social preferida. Falamos hoje no Visão 360 sobre um projeto de lei em tramitação na Câmara Municipal de Porto Alegre, que propõe uma alternativa às multas de trânsito, multas leves. A proposta permite que o motorista substitua o pagamento, a questão financeira, pela doação de sangue ou de medula óssea, de material para o transplante de medula óssea. A medida é facultativa, limitada a 2 infrações por ano e tem como objetivo reforçar os estoques dos hemocentros aqui de Porto Alegre. Mas quais são os impactos dessa iniciativa? Como conciliar educação no trânsito e ação solidária? E que efeitos a proposta pode ter na saúde pública e na conscientização da população? Para falar sobre esse projeto e seus desdobramentos, o Visão 360 recebe o vereador de Porto Alegre, autor do projeto de lei, Marcos Felipe Garcia. Muito obrigado pela sua presença, seja bem-vindo. Obrigado pelo convite, Glauco, um prazer conversar contigo, com os telespectadores da Masper TV, e sobre um tema que é extremamente importante. A gente vê iniciativas acontecendo em outros municípios e a gente tenta adaptar para a nossa realidade. E quando a gente fala em salvar vidas, eu acho que tem um apelo muito maior. Eu fiquei feliz com a repercussão que trouxe quando eu protocolei o projeto. Inclusive, uma outra vereadora também protocolou junto comigo, praticamente, a vereadora Mariana Lescano, e a gente já conversou e disse: o importante é atingir o objetivo final, independente do autor, do coautor do projeto. A repercussão foi muito boa, porque a gente levanta um tema num momento também muito importante, que é os hemocentros, geralmente eles têm pouco estoque de sangue. Quando chegam as férias, os feriados prolongados, infelizmente aumenta a necessidade de doação de sangue. Então, no momento que é fundamental que as pessoas façam ainda mais esse ato de solidariedade, a gente puxa o tema e com certeza a gente vai conseguir avançar agora em 2026 na Câmara de Vereadores. E eu espero que ele seja a realidade aqui na nossa cidade. Não só essa ação, mas outras ações que envolvem. Porque mais do que a doação em si, é a gente motivar mais pessoas a fazerem a sua parte. Eu, particularmente, a gente pode conversar aqui, eu sou um doador, 2, 3 vezes por ano eu faço a minha doação de sangue. Sempre a pessoa ações começam por algum motivo. Eu tive um motivo pessoal, um amigo meu precisou, eu estava na época da faculdade, foi um professor meu, a gente fez uma campanha, porque a gente estava, obviamente, muito preocupado com ele. Felizmente, ele sobreviveu e desde aquele momento eu comecei a fazer as doações ali 2, 3 vezes por ano, e confesso que até me senti envergonhado quando eu fui fazer a doação e a moça me perguntou: você já doou? E eu disse: primeira vez. E eu, jovem, cheio de saúde, era a primeira vez porque tinha acontecido uma situação. E naquele momento eu disse: agora eu vou começar a ajudar, não importa quem. Já teve outras pessoas que precisaram, eu estava ali. Mas mais do que fazer é dar bons exemplos e levantar temas que eles não são ideológicos. Direita, esquerda, centro, sim, a vida está acima de tudo isso. É o bem do próximo, Mas tem algumas questões que eu queria conversar com o vereador e é essa a pauta de hoje do Visão 360. Por exemplo, a questão educativa, Pelo menos este seria o fundamento da multa de trânsito. Como que fica do aspecto legal essa questão, Já, então, entramos nesta pauta específica, porque antes tem as informações do Momento 360. A Prefeitura de Porto Alegre concluiu o pagamento antecipado de precatórios a mais de 100 credores do município. A iniciativa resultou em uma economia de 12 milhões, e 900 mil reais aos cofres públicos. É muito mais que isso. A medida foi viabilizada por uma rodada de conciliação conduzida pela Procuradoria-Geral do município no fim de 2024. Os recursos poupados poderão ser direcionados a políticas públicas. Então, só frisando, 12 milhões e 900 mil reais. É muito dinheiro, então,
Repetindo, precatórios que foram pagos pela Prefeitura. Seguimos. O governo federal anunciou a construção do primeiro hospital público inteligente do país, que vai integrar a rede digital do Sistema Único de Saúde. A unidade será financiada com recursos do Banco do BRICS e deve se retornar referência nacional em saúde de alta tecnologia. O projeto prevê o uso de inteligência artificial, UTIs automatizadas e atendimento totalmente digital. A entrega está prevista para os próximos 3 a 4 anos. Esse é o prazo especificado através deste projeto aí. E para concluirmos o Momento 360, a Prefeitura de Porto Alegre abriu edital para a criação de uma casa de passagem destinada a imigrantes e refugiados, com prioridade para famílias da Venezuela. O espaço vai oferecer acolhimento temporário e funcionamento ininterrupto. A unidade deve atender até 20 famílias e começar a operar ainda no primeiro semestre de 2026. E aí também grande expectativa do que vai acontecer, né, com tudo que se registrou na Venezuela, a captura do ex-presidente Nicolás Maduro, o que vai acontecer de um possível movimento migratório ou não, né? Todas as atenções voltadas para a fronteira e o Brasil fazendo este controle, logicamente, de entrada de venezuelanos no país, assim como já vinha acontecendo. O ingrediente novo é justamente a captura do ex-presidente Nicolás Maduro. A gente vai para o intervalo e já volta falando deste projeto da Câmara de Vereadores de Porto Alegre, que determina o seguinte: ao invés de pagar multas e infrações leves de trânsito, doe sangue. Já voltamos falando sobre isso no Visão 360. Que tal trocar o pagamento de uma multa de trânsito, de uma infração leve, vamos deixar bem claro, já a gente especifica mais isso, por doação de sangue? Essa é uma proposta em tramitação na Câmara de Vereadores de Porto Alegre, proposta de autoria do vereador Marcos Felipe Garcia, que está aqui com a gente no Visão 360. Nós já falamos alguma coisa a respeito dessa iniciativa na abertura do programa, mas eu queria aprofundar do ponto de vista da ideia da criação deste projeto. Outras cidades brasileiras têm algo parecido ou até muito semelhante com esta iniciativa, né? Essa visão para outras cidades determinou também essa iniciativa, esse projeto, vereador? Sim, esse é um projeto que ele também é novo no ponto de vista legislativo em algumas cidades. O vereador de Ponta Grossa, no Paraná, ele fez um vídeo, inclusive é meu seguidor nas redes sociais, e eu também tenho alguns projetos que eu fiz aqui na Câmara e outros vereadores copiaram o projeto conforme a realidade da sua cidade. Eu tenho um projeto de a cada, se o fio solto estiver até 4 metros do solo, a prefeitura pode cortar. Tenho o cadastro municipal de imóveis privados abandonados, que geram problema de saúde e segurança. Então, eu sou um parlamentar que estou sempre atento àquilo que acontece em outras cidades, para buscar de exemplo, trazer para Porto Alegre, e tem outros parlamentares que também trocam. Copiar coisa boa não está errado. Não está errado. O problema é copiar coisa ruim. Ainda mais um tema tão importante como eu trouxe da doação de sangue. Então, eu vi o vídeo desse vereador, me chamou a atenção e muitas pessoas de Porto Alegre me enviaram um vídeo, o que eu acho mais legal ainda, porque se a pessoa vê uma boa ideia em outra cidade e manda para o meu mandato, olha, sinal que ela vê em mim alguém que pode trazer coisas novas e boas para a cidade. E a gente protocolou e, de fato, ele busca uma questão que é uma punição ao cidadão, no caso, a multa leve de trânsito, que é algo por uma distração dele no trânsito, um erro bobo, algo que não tenha causado dano a terceiras pessoas e consequências mais graves. Ele pode escolher, ou ele paga a multa com recurso, ou ele é um doador de sangue ou medula óssea e ele não precisa fazer o pagamento. É uma questão opcional. Se ele não quiser fazer a doação, ele não precisa. Mas, se ele faz a doação, ele não é obrigado a pagar o valor da multa. Então, o principal disso é uma questão opcional e também a gente levanta um tema, porque toda vez que traz um projeto de lei, a gente fala do assunto, a gente vai debater com outros vereadores. Espero que esse projeto seja aprovado por unanimidade, como já foi outro projeto na Câmara de Vereadores, que cada um possa também fazer o seu vídeo na rede social,
essa oportunidade que eu estou tendo aqui de falar contigo também é importante, falar para as pessoas que estão nos assistindo, mais uma vez, doem sangue, se você não pode, estimule alguém da família, algum amigo, porque sempre tem alguém que precisa da doação de sangue. Uma doação de sangue pode salvar até quatro pessoas. Então, mais do que o projeto ser aprovado ou não, é falarmos sobre esse tema. Tem outras medidas também que resultam em estímulo à doação de sangue. Nós, como parlamentares, também temos que fazer. E eu vejo também que o recurso no cofre do município, ele é importante. Mas, no caso, é muito mais importante tu reverter, em vez do município receber um recurso, que, obviamente, não vai fazer tanta diferença, tu salvar a vida de alguém e estimular cada vez as pessoas a doarem mais sangue. Agora, do ponto de vista de educação, como eu falei lá na abertura, a multa é considerada uma parte da educação no trânsito. Infelizmente, as pessoas não obedecem ou cometem algum tipo de infração, às vezes inadvertidamente, mas, enfim, é uma infração. Ela acaba, de forma pecuniária, pagando por aquilo. É dinheiro mesmo, literalmente sai do bolso. Neste caso, podendo substituir pela doação, do ponto de vista da educação, na sua opinião, tem o mesmo efeito? Eu acredito... eu pego o direito penal, por exemplo. O cidadão ele cometeu um crime que tem uma infração mais leve. Ele pode trocar o crime dele por serviço comunitário, ele pode trocar por cesta básica, para ele não precisar cumprir a pena dele, às vezes uma multa. É a gente trazer isso para um outro cotidiano. O cidadão cometeu um erro que não é grave e ele tem a oportunidade de ajudar o próximo com uma ação solidária, não vai ser voluntária, porque ele acabou tomando a multa, ele está trocando pela doação, mas está atingindo um objetivo que, na minha opinião, ele é maior do que o pagamento da multa, que é ajudar a salvar uma vida. Então, se um erro bobo dele no trânsito, como eu digo que uma infração leve, um exemplo, ele usou a buzina de maneira prolongada, ficou irritado, botou a mão na buzina, a IPTC viu, multou ele. Esse tipo de infração, ele pode converter na doação de sangue que ele não paga. Ele usou a buzina entre 22 e 6 horas da manhã próximo de um hospital. Não viu que tinha um hospital ali, não se atentou, enfim, e acabou errando. Então, eu vejo como é uma infração leve, é possível, numa maneira de uma educativa, tu trazer ele para um sistema e num processo solidário, que, como eu digo, salva vidas e não é de uma pessoa, tu envolve a família dessas pessoas e as pessoas que trabalham também. Eu, como convivo com rotina nos hemocentros, eu vejo como aquelas pessoas ali, elas estão sempre fazendo medidas para estimular mais pessoas a doarem sangue. Do ponto de vista prático, se a pessoa não puder doar sangue, ela não pode aderir a este benefício, digamos assim? Sim, algumas pessoas, quando eu divulguei a notícia, eu queria doar e não consigo se eu tomar uma multa. E, infelizmente, não vai conseguir doar e não é porque ela tomou a multa e não conseguiu, porque ela não ia conseguir doar mesmo se não tivesse tomado a multa, porque tem a questão do peso, tem uma série de perguntas que a pessoa preenche antes de fazer a doação de sangue, porque lembrando que o sangue vai para outra pessoa, então tem que ter uma segurança para que o teu sangue esteja em boas condições para ajudar a vida de outra pessoa. Então, a questão da tatuagem, tu não pode ter um certo período que tu tem que ter feito a tatuagem, a questão do próprio botox, a questão de alguns medicamentos. Então, tu passa por uma série de critérios para poder doar o sangue. Uhum. Tem pessoas que, infelizmente, às vezes elas acham que podem doar e acabam caindo na triagem. Então, para ver como mesmo sem a troca já é difícil. A pessoa às vezes quer doar, não tem peso ou acabou fazendo alguma das questões ali que fica proibida por um período de doar sangue e não consegue ajudar, às vezes, uma pessoa próxima. Uhum. Isso é muito importante dizer, porque para manter essa segurança, que o vereador lembrou e muito bem, é feita uma triagem, é feita uma seleção, digamos assim, de quem pode e quem não pode doar. Né? Eu, por exemplo, tive uma surpresa, eu fui tentar doar, em determinada oportunidade não consegui, por uma dermatite, né? Que eu nem imaginava, olha, pelo menos neste momento não é possível. Mas por quê? É uma dermatite, uma doença de pele, nada grave, mas que não permite que você seja um doador. Então, logicamente, que você, para ter esse benefício, se a lei for aprovada, logicamente, passa por um processo de triagem para saber se tem condições de doar sangue ou não, que é normal. Lembrando que, além de doar sangue, tu tem a oportunidade de fazer um exame de sangue.
10 dias depois que tu doa o sangue, tu entra ali no sistema, que tu tem o teu cadastro e apresenta como está o teu sangue. Então, eu também gosto muito de acompanhar a minha rotina, né? Melhorei. Os últimos meses eu corri um pouco a mais, cuidei um pouco mais da alimentação, já aparece ali no exame de sangue na doação que tu fez. E pode ser que, inclusive, apareçam surpresas. Todo mundo está sujeito. A gente acha que está bem, vem o exame de sangue e diz, olha, deu um pouco alterado. Além de nós não conseguir usar o teu sangue para outra pessoa, tu vai ver que tem uma recomendação ali pelo diagnóstico que tu vai ter que procurar um médico, procurar uma ajuda. Então, como eu digo, tu ajuda o outro e tu também ajuda a cuidar um pouco de ti com essa questão do exame de sangue, que é importante. E tem a questão social aí, já falando de uma forma mais abrangente também. Muito se fala, né? A indústria da multa. Tem gente que acha que sim, tem gente que acha que não, tem que multar mesmo. Eu sou partidário, digamos assim, de que cometeu infração está sujeito a multa. É assim que funciona a nossa legislação. Logicamente que a má-fé, bom, aí é uma outra questão que a gente tem que discutir, mas teria esse aspecto social, por exemplo, assim, não tem indústria da multa, tanto que você pode doar sangue se a infração for leve. Seria uma forma simpática de dizer assim, não, também não tem indústria da multa em relação a isso aí, né? Não sei se a sua opinião é essa. Sim, a gente tem, e eu acho importante, antes da multa, a orientação. Mas, obviamente, o cidadão não faz a coisa de maneira correta, ele vai ser punido. É que tem uns, desculpe me interromper, mas que são reincidentes, né? São aqueles que cometem infração de forma rotineira. Sim. E a IPTC sabe muito bem disso que acontece, né? Aí não vai ter sangue que salve ele de pagar as multas. Exato. São 2, no máximo, durante o ano. E esse cidadão não é só não poder trocar o valor pela doação de sangue, mas, inclusive, a carteira dele, né? Atingiu os 20 pontos. Então, acho que a indústria da multa está mudando um pouco. Eu tenho acompanhado um pouco o trabalho da IPTC, eles têm a questão da educação no trânsito, sempre pela forma da educação, para evitar o sinistro, evitar aumento da taxa de mortalidade, que infelizmente cresceu aqui em Porto Alegre nesse último ano, 2025, em comparação aos últimos anos. Então, assim, nós vemos aí uma crescente de infrações, porque se acontece algum acidente, alguém errou, ou os dois, naquele momento. A gente não quer que isso aconteça. Mas, como tu bem falou, existe ordem. A ordem está na nossa bandeira, ordem e progresso. Então, nós precisamos ter regras, precisam ser cumpridas. E aquele cidadão que cometeu uma infração média, grave ou gravíssima, que a gente sabe que acontece, ele sim vai fazer o pagamento e vai aí arcar com os prejuízos em que ele causou. Até porque, convenhamos, basta sair na rua para saber como a gente está no trânsito, né? A cada dia que eu ando no trânsito em Porto Alegre, eu vejo barbaridades. E se fosse multar realmente todo mundo que comete infração, ia ter dinheiro no cofre público muito mais, né? Isso a gente fala de uma forma assim até um pouco mais leve, mas é muito sério. É muito sério porque está faltando educação, inclusive no trânsito. Nesse seu projeto, o infrator ele continua contando pontos na carteira, só a forma de pagamento, digamos assim. A questão pecuniária que ele pode converter pela doação de sangue. A gente não mexe em nada na questão da pontuação, até porque o Código de Trânsito Brasileiro é federal, uma lei federal. Estaria extrapolando a competência e nem essa a minha vontade, que é o seguinte, dou o sangue, perde a tua pontuação. Não, o que tu fez vai ficar registrado no teu prontuário e se tu cometer reiteradas reincidências mesmo que leve, tu pode perder a tua carteira, só atingir a pontuação máxima dentro daqueles 12 meses. Então, não muda em nada a questão de legislação federal. A gente muda a questão leve e a questão também municipal. Algumas pessoas, o teu projeto ele é inconstitucional. Pois então, é aí que eu queria chegar, porque quem legisla sobre trânsito é a União, né? Tem o CONTRAN, enfim. Não tem aí um disparate? Poderia ter, só que existem o Código de Trânsito Brasileiro, que é federal, existe infrações de trânsito federal, que são a maior delas, e existem infrações de trânsitos estaduais, muitas delas nas nossas rodovias estaduais, e também existem infrações de trânsito municipais. Então, no ponto de vista legal, vamos supor, não dá para tirar todas as multas leves. Bom, pelo menos nas municipais a prefeitura pode, porque assim como ela criou, ela pode fazer aquilo que ela quer, ou aumentar o valor, diminuir o valor,
ou trocar pela doação de sangue. Se for de competência municipal. do município. Se nós conseguirmos fazer isso em 3, 4 leis, três, quatro infrações de natureza leve municipais, a gente já se dá por satisfeito. Porque mais do que o projeto ser aprovado, é a gente levantar o tema, trazer para o tema. Eu digo o exemplo da buzina, eu dei 2 exemplos aqui de buzina. Tem outros exemplos de infrações leves municipais em que, se for apenas essas 4 que podem ser trocadas, uma boa divulgação, o cidadão vai saber o direito dele em trocar o valor pecuniário pela doação de sangue. Então, essa questão da legalidade, eu acredito que ela está superada, do ponto de vista. Não são todas as leis, mas assim como o município cria suas próprias infrações municipais, a gente também consegue, dentro desse arcabouço, acabar alterando, né? Eu vejo uma iniciativa como essa com uma possibilidade de replicar uma informação que é muito necessária. Por que isso? O vereador já falou, e a gente fala aqui a todo momento, né? Os hemocentros a toda hora estão precisando repor estoques. E não é raro campanhas, né, em datas específicas, Natal, festas de fim de ano, onde acontecem, infelizmente, mais acidentes, né? E eu fico pensando, por que é tão difícil das pessoas chegarem até os hemocentros, aos pontos de doação? Muitas vezes é falta de informação. Então, uma lei como essa, se for aprovada, de repente ela vai levar o infrator, mas o infrator também vai levar mais gente. Certamente o senhor pensou também nessa possibilidade ao propor isso, né? Com certeza. Ele vai divulgar, vai comentar, e pode ser que ele vire um doador. Assim, eu dei um exemplo pessoal. Eu acabei virando doador porque alguém próximo precisou. Eu acho que a grande maioria dos casos é assim. É esse caso. Né? As pessoas só chegam no ponto de doação por uma necessidade de um amigo, de um parente. Tá? É uma impressão minha, bem própria, bem particular minha. E depois até podem continuar doando, mas só chegam por causa da necessidade. E aí a gente começa a receber aquelas correntes que o fulano precisa de sangue. Isso. E cria uma expectativa que eu estou doando para aquela pessoa, mas na verdade está doando para o banco. Mas o Hemocentro tem esse modo porque é importante. Olha, está vindo uma pessoa aqui, um parente teu, me ajuda a trazer sangue para repor o estoque que ele vai precisar. Quando tu vai doar, tu não vai doar direto para a pessoa. Tu fala o nome dela ali para mostrar que ela trouxe mais pessoas, mas aquele sangue ele entra para o banco de sangue e ele é encaminhado conforme a característica da pessoa, a ordem. Então, hoje a gente tem a rede social que ajuda bastante, plataformas e veículos como vocês aqui que ajudam a gente a multiplicar a informação. Então, assim, a pessoa tem que estar dentro dos critérios para poder doar, tem que querer doar, e tudo que a gente puder estimular, a gente tem que fazer. Eu acho que é um trabalho que compete a todos nós, a vocês, nós vereadores. Como eu digo, não tem parte ideológica, essa questão salva vidas, ainda não inventaram nada, talvez nunca inventem algo que substitua o sangue de uma pessoa. Então, queria que mais gente tivesse essa vontade de doar sangue, muitas vezes para quem não conhece. Porque, bom, se passar a lei, uma infração leve, tu pode trocar pela doação de sangue, mas tem outros benefícios. A gente tem a questão dos concursos públicos, que tem a questão do desconto na inscrição em alguns concursos públicos. A pessoa também acaba ganhando ali o atestado por dia de trabalho. Querendo ou não, ela doou o sangue, ela fica mais, naquele dia, fica um pouco sentindo mais fraca, tem que repor a questão do líquido, da alimentação, ela tem dia de folga. Tu vai lá, tu ainda ganha um sanduíche, ganha um suquinho. Então, assim, tem questões ali que envolvem não só a doação para estimular o doador, porque não é uma questão fácil, é uma questão solidária, mas infelizmente ela não é tão voluntária. Então, eu estava conversando ontem, eu acho que é um integrante aqui da emissora mesmo, que disse, olha, é tão fácil, eu não pago nem estacionamento, porque no banco de sangue onde eu dou, só chegar, logicamente que há um agendamento para tornar as coisas muito mais ágeis, né, e disciplinar o movimento lá. Eu chego, faço a doação, pego o sanduíche, pego o carro que fica no estacionamento, não precisa nem pagar e vou embora. E com a sensação de que ajudou, e certamente ajudou, e está ajudando muita gente, né, na questão da doação de sangue. Mas há ainda uma resistência, que eu não sei se é do ponto de vista educacional que a gente vai resolver isso aí, se são mais campanhas, enfim, há uma resistência das pessoas ainda a fazerem doação de sangue. E é complicado, porque, por exemplo, numa cirurgia grave, você tem um consumo, às vezes, muito grande de bolsas, que é difícil de repor, não dá conta a quantidade de gente que chega para a quantidade de sangue que saiu.
Então, eu acho que é uma boa iniciativa. E ela depende de quê? O senhor acha que pela quantidade de votos favoráveis não vai ser problema a aprovação? Eu acredito que votos não é dificuldade. A gente tem o trâmite interno da Câmara e é um momento também que a gente aproveita para falar mais sobre o projeto, eu, outros vereadores, talvez fazer aí emendas no projeto para melhorar ele ainda mais. Isso, o projeto está sujeito e pode ser que aconteça. Vai ter uma conversa com a EPTC, com o Poder Executivo, porque lembrando que a gente é o Poder Legislativo, a gente vota e pode chegar lá na frente e o Executivo vetar. Sim, tem que passar pelo então, prefeito. assim, eu tenho uma boa relação com o governo, já fui secretário da última gestão, gestão do prefeito Melo, e a minha ideia também é conversar com eles. A gente ainda não teve a oportunidade de conversar sobre esse assunto em específico, mas geralmente que tem um projeto de algum vereador que atinge alguma das secretarias, a gente faz essa conversa para encaixar, e se tiver que fazer alguma alteração para ele se encaixar na legalidade da EPTC ou da prefeitura, que ela entenda, que eu acho que ele hoje se encaixa, a gente vai fazer para atingir o objetivo final. Então, tem esse processo dentro da Câmara e a ideia é ele ser aprovado pelos vereadores, votos acredito que não vão ser problema, ele sancionado pelo prefeito, ele passa a valer na cidade de Porto Alegre. Porque é pelo bem comum, é algo maior, né? É algo maior do que simples legislação de trânsito. E eu só não vou aceitar se a desculpa for recursos. Porque vai tirar recurso do caixa, porque aí eu, como um bom fiscalizador, eu vou ver mesmo se vai fazer tanto diferença esse recurso. Eu também quero crer que não seja por isso. Se acontecer alguma coisa de não ser aprovado, não vai ser. Eu quero crer que não será pelo recurso. Até porque outras infrações, elas dão muito mais dinheiro, né, do que a infração leve. Não que dê para defender, a infração leve é muito mais tranquilo. Infração é infração. Mas a gente sabe que do ponto de vista de pontos na carteira e de recursos, de valor pecuniário mesmo, as multas graves e médias, elas vão entrar no cofre de uma maneira muito mais exemplo também, lembrei agora que os 50 centímetros do meio fio, é o limite. Tem gente que às vezes não estaciona na pressa, sair correndo, larguei ali, tu impediu parte da faixa de rolamento. É um erro leve. É um outro exemplo. Leve, assim, não prejudicou diretamente uma pessoa. Sim, um outro veículo que poderia passar na faixa ao lado, mas, poxa, tomei a multa, eu não vou fazer mais, vou cuidar, vou treinar um pouco mais a minha baliza, meu estacionamento, vou ser mais atento. Então, assim, como tu falaste, é uma questão leve, pontual, educativo, que espera que não se repita, e se puder transformar isso numa ação solidária, na minha opinião, melhor ainda. Do ponto de vista, assim, do trabalho do legislador, não lhe dá uma certa frustração ter que criar uma lei para uma coisa que deveria ser tão rotineira? Sim, eu sou um vereador que eu não vou ser de muitas leis, até porque eu tenho para mim que se as leis resolvessem o problema do nosso país estava resolvido. Porque tem muita lei, e o que falta para a gente é execução, né? As coisas acontecerem na vida real. Então, eu sou muito mais um fiscalizador e algumas propostas que eu acho diferente, saem um pouco da caixa e atendem a necessidade do cidadão, eu faço. Falei dos fios soltos que a gente vê na realidade na cidade, pegando em motociclista, em ciclista, em pedestre, um empurra-empurra da Serra Equatorial para telefonia, o fio está solto e ninguém faz nada. Quero resolver o cidadão. Os imóveis abandonados, o proprietário que briga com um, ele faço uma lei para mapear, a prefeitura poder agir e depois cobrar do responsável. Doação de sangue, olha, essa lei ela vai não só atingir o objetivo final dela, mas só em falar dela eu já vou estar estimulando outras pessoas que nunca doaram, aproveitar, vai lá, faz tua parte, doa, atingir o objetivo final que é salvar a vida. Então, assim, pessoalmente, eu não sou parlamentar de muitas leis, prefiro muito mais fiscalizar, mas aquelas que foram feitas, além de atingir o objetivo durante esse processo, a gente fala de temas importantes, como a gente está falando agora bastante tempo aqui sobre a importância da doação de sangue. Pois é, não, e até por isso, todo mundo sabe, por exemplo, que se beber, não dirige. As pessoas bebem e vão dirigir. Você tem que manter o passeio público na frente da sua... Tem que manter. Tem gente que não mantém. São coisas simples e muitas vezes precisa campanha específica para isso. Sim, e nós fazemos. Faz parte também da nossa missão enquanto imprensa. Por exemplo, o uso do cinto de segurança, do fato de sair em final de ano e ter os cuidados de não correr, enfim... Nem precisaria falar, mas a gente tem que fazer. Por quê? Porque o ser humano é assim, infelizmente. Eu lhe pergunto, mas eu concordo que a disciplina maior ela tem que vir através da legislação. Por quê? Porque tem sempre quem não cumpre. E muitas vezes aquele que cumpre paga, né?
porque tem que entrar no mesmo balaio do infrator. Infelizmente é assim. O vereador, ele terminou aí um trabalho recente como secretário, né? Então, tem muita coisa a falar, certamente, também de outras coisas, de outras iniciativas. A gente falou da questão dos fios, que é uma... Poxa, todo mundo sabe que não deveria ter fio espalhado pela rua, mas tem. O que está faltando, enfim, para essa conscientização geral? É mais multa? Eu vou dizer assim, ó, faltando mais ação, porque a gente tem um problema de legislação, é muita legislação, competências que acabam reverberando em incompetência que atinge o cidadão público, porque o poste é da CE Equatorial, que é estadual, a legislação que fala sobre isso, ela é federal, de telecomunicações e energia, então as empresas de telecomunicação, de internet, elas respondem a uma legislação federal e o problema está no município. Então o município ele multa, ele manda a SE Equatorial organizar os fios com as telefonias, a Equatorial diz que notifica a telefonia diz que respondem à lei federal e fica nessa briga, são mais de 200 companhias de internet e telefonia colocando fio, muitas vezes não identificam o seu fio, não fazem a devida manutenção e quando eles vão trocar, aquilo que eles não usam mais, eles deixam ali, ou amarram no poste, tem muito poste que tu já tem as esperas. Já tem, exato. Aquele monte de espera assim, ó, estou nem aí para a cidade, só que o problema está no município. Então, assim, a prefeitura vai lá, multa, pede para a SE Equatorial organizar as telefonias não respondem a SE Equatorial, a Equatorial diz que fica sem ter poder para obrigar todas a fazer, então fica esse jogo de empurra-empurra, resumindo, o fio está lá, o fio está solto, deixando a cidade mais feia e trazendo insegurança ao cidadão que passa por ali. Então, nessa discussão toda, eles queriam criar a tal do figura do posteiro. Sabe aquela reunião que fazem de 4 pessoas e a culpa é do quinto que não veio? Aí queriam criar a nível federal o posteiro. Quem é o posteiro? É o cara que vai chegar no poste e vai dizer esse fio aqui é do fulano, ciclano, esse está legal, esse não está, esse pode tirar, esse tira. Mas até tu criar essa figura desse posteiro, quantas pessoas já foram atingidas por um fio solto, motociclista, eu recebo direto, o motociclista ele não vê, ele está rápido ali, aquele fio abaulado ali, muitos se machucam, outros eles sequer fazem a ocorrência porque estão no dia a dia, na correria, levantam, vão de novo. Não, aquela sensação, não vai dar nada, não adianta nem eu registrar. Então assim, existe a médio e longo prazo, é a fiação subterrânea, aonde for que possível, muito caro, mas no centro da cidade a maioria já é subterrânea, então tu pegas novos empreendimentos, em alguns espaços tu começa a fazer subterrâneo, tu começa a ter equipes que fazem essa manutenção diária, que é tu fazer a limpeza dos postes com uma certa rotina, tu colocar as presilhas, né? Tu levanta a fiação, tu coloca a presilha, tu vê aquele que está identificado, aqueles baixos, que é o que eu luto muito para que eles saiam da cidade, aqueles até 4 metros do solo para cima, ou 4,40 metros na faixa de rolamento, onde passa caminhão, lotações, aquele ali é o perigoso. Tchê, esses aí não importa de quem quer que seja. Ele pode enganchar, inclusive... Na pessoa, no motociclista, no ciclista. Muitas vezes está baixo, passa uma lotação, um ônibus e leva toda a luz daquela região, derruba poste. Então, esse aí, para mim, é o risco iminente. Viu, cidadão, tem no 5 da prefeitura, achou, a prefeitura vai lá e corta. Esse, para mim, é o principal. Tu já deixa a cidade mais segura. Aí tu vai para a parte estética, que é a parte de cima, que é tu ter equipes ali que vão organizando. Aí mutirão de telefonia com SE Equatorial e equipes da prefeitura, que aí tu vai organizando, botando essas presilhas, sabe, esses equipamentos. Sim. Só que assim, a cidade é grande, vem chuva, vem vento, solta de novo, então não é um trabalho fácil. Mas eu acho que tem que ter rotina nisso, é um serviço de zeladoria. A gente tem de cortar grama, de tapar buraco, de recolher o lixo. Infelizmente o fio, enquanto estiver lá em cima, e tiver empresas operando assim, a gente vai ter que ter uma rotina. Eu acho que uma mudança legislativa de trazendo para os municípios essa questão da organização dos fios e do disciplinamento dos fios, que hoje ela é federal, vai dar mais autonomia para o município poder cobrar as telefonias. Tá, hoje... Antes de seguir, as multas elas foram aplicadas. A prefeitura multa. E mesmo assim... Recorre, administrativo, isso. Aí é complicado. Até porque nós não estamos falando de uma região específica, um setor específico. Nós vamos lá na região sul, nós podemos ir na Restinga, vamos na Encol. Esses dias eu passei na Encol e um caminhão simplesmente enganchou na fiação ali, o pessoal ficou sem luz, porque levou tudo que tinha junto
naquela maçaroca que tinha de fio ali, né? Bom, eu preciso fazer um intervalo, vou lhe pedir permissão, e a gente já volta para falar sobre a lei da doação de sangue, mas também sobre outros assuntos que fazem parte da rotina da cidade, com o vereador Marcos Felipe Garcia. É rapidinho, a gente já volta. Visão 360 de volta aqui na tela da Masper TV. Hoje recebendo o vereador Marcos Felipe Garcia, que também é ex-secretário de Serviços Urbanos aqui da capital, né? Há pouco terminou um período em que estava à frente da secretaria e eu quero aproveitar. Já falamos aqui sobre a lei, projeto de lei encaminhado por ele na Câmara de Vereadores, que beneficia os infratores, aquelas infrações leves de trânsito, a gente sempre repete isso, para, ao invés de pagarem a multa, doarem sangue, tá? E esse projeto está em tramitação. Mas aproveitar a sua experiência à frente da Secretaria e também no Legislativo, para lhe perguntar qual é o grande desafio, falando deste setor, serviços urbanos, que o senhor conhece muito bem, e que pode ter ajuda, de repente, até da Câmara de Vereadores. Acho que o grande desafio hoje, do ponto de vista de serviço da Secretaria, é a questão da poda de árvore, do manejo arbóreo na cidade. Ainda é o serviço, e antes de eu assumir também, o mais demorado para ser atendido quando o cidadão faz o pedido. Tem muita árvore envelhecida na cidade, que causa risco material, cair numa casa, cair num carro, risco físico também, pode pegar numa pessoa. Então, tem muitos pedidos, porque esse é um serviço que tem que ter o laudo do engenheiro agrônomo, autorizar para fazer ali a poda ou a supressão desse vegetal. A gente se orgulha muito de ser uma das cidades mais arborizadas do país, e temos orgulho, a gente tem que ter. A prefeitura tem plantado bastante árvore agora, mas tem que ter um planejamento. A gente vive hoje um reflexo de um plantio urbano desorganizado e sem planejamento de 30, 40 anos atrás. Só deixa eu interromper, tem algum setor específico? A gente fala da cidade como um todo? Da cidade, do cidadão, talvez gestões, porque... Não, mas eu digo em regiões específicas ou a questão das árvores ela está espalhada? Eu vou dar exemplos clássicos e aí talvez o telespectador me entenda e também fique mais fácil de compreensão. A gente vê hoje muitas árvores com raízes longas, levantando na calçada, levantando na rua, às vezes entrando num terreno. Aquela é uma árvore que ela deveria estar na praça ou num parque, para que ela possa se desenvolver e não durar 30, 40, talvez durar 60, 70 anos. Mas ela está no meio do meio-fio, no meio da tubulação de água, da tubulação de gás. Ela vai ter sua vida encurtada, vai chover, vai vir vento, ela vai cair e vai trazer problemas para a cidade. Então, hoje, a prefeitura, o que ela tem feito, que eu acho importante? Ela está plantando mais árvores em lugares mais adequados e colocando um chip naquela árvore, mapeando, para que tenha uma idade. Um chip? Elas estão chipando as árvores. Mas é um chip tipo esse de identificação, que consegue passar um leitor ali? Isso aí, ela está mapeando aquelas árvores para medir a idade dela, saber quando que ela foi plantada, o histórico dela, porque hoje a gente não tem. Então, o serviço de manejo de uma árvore, muitas vezes, demora 3, 4 dias para tirar uma árvore enorme de uma rua que está a população toda com medo que aquela árvore vai cair e vai trazer prejuízo. E existem pessoas que são muito apegadas às árvores, que fazem a denúncia. Eu, quando era secretário, recebi a denúncia do vizinho de outra rua. Estão tirando, não, mas olha só, tem um laudo de engenheiro agrônomo aqui. Essa árvore está causando risco para todos esses moradores. Nós vamos ter que fazer a supressão dessa árvore. Acabou a vida dela. Só que a prefeitura está plantando em outros lugares. Então, esse é um desafio da cidade de se organizar. Eu vejo Curitiba, eu vejo no Chile, a gente vê em Gramado, a árvore na calçada, ela é colocada, mas tu tem um recorte ali do canteiro. Porque é adequada para aquele espaço. Tu bota uma árvore menor, num canteiro central tu bota uma árvore menor, na praça, nos parques, nas áreas verdes, tu bota árvores maiores, tu estimula a questão arbórea, para a questão da resiliência da cidade, da sustentabilidade, da sombra. Então, esse é um desafio que ele vai se encaixar a médio prazo, mas hoje é uma dificuldade dos serviços urbanos. Tanto é que a gente ainda tem com os temporais, árvores que acabam caindo grande, pegam na fiação e as pessoas ficam sem luz. Então, a gente teve uma briga quando eu fui secretário com a Serra Equatorial, para que a Serra Equatorial pelo menos fizesse a poda da linha média,
quando o galho está pegando na linha média. Mas a poda é a concessionária que faz? É a prefeitura que faz? É a prefeitura. E é a discussão Porque essa é a discussão, né? Eu só vou mexer lá quando a prefeitura fizer a poda, porque pode ter o contato, enfim. Essa era a briga que nós tínhamos, porque até o fio da telefonia, que é a primeira parte do fio, é da prefeitura. A linha média, ela está antes da alta, e a média, ela tem energia. Então, se o galho está pegando ali, no vento, vai derrubar. Então, nós fizemos um acordo com a Equatorial que ela iria fazer essas podas porque está prejudicando o serviço dela e, consequentemente, do cidadão. Então, ela fez um roteiro de zonas prioritárias, perto de hospitais, perto de equipamentos públicos como que fazem o abastecimento de água de determinadas regiões, lugares com mais população, e começou a fazer essas podas da linha média, tirando os galhos ali. Obviamente, tem que cuidar para não tirar muito de um lado e a árvore desequilibrar e cair do outro. Então, eu só trouxe um exemplo de como o manejo arbóreo ele é complexo do ponto de vista legal, e também de segurança para quem vai fazer a supressão e também a responsabilidade do cidadão, porque assim como para tu fazer a poda de uma árvore, uma supressão tem que ter uma autorização, o cidadão muitas vezes não sabe, mas plantar também. Ele tem que pedir uma autorização para plantar uma árvore. Curioso, vereador, é que assim, a gente ouve muita gente falar, olha, para tirar uma árvore que está ameaçando quem está passando na rua, quem está entrando na garagem, uma árvore que está em local inadequado, é um parto. Então, fique sabendo que não é só para você, da população, é também para o poder público um problema, pelo processo que tem que ser respeitado, enfim, porque tem que ter o laudo, tem que ter a avaliação, enfim. Mas qual seria uma solução? Enquanto as pessoas estão esperando, nós estamos aqui discutindo, o risco está existindo. O que a gente fez, eu acho que tem que aumentar. Como tem muita necessidade, tem que ter mais investimento de equipes para fazer essas supressões necessárias. Talvez tirar de outro serviço em que a cidade mesmo que seja mutirão, alguma coisa assim. Tu tem que ter empresas terceirizadas, especializadas com engenheiros agrônomos, técnicos agrícolas, para fazerem os laudos, darem segurança e equipes para fazerem a supressão. O que eu fiz na época junto ao Ministério Público? Porque ele é um fiscal. Como a gente aumentou o número de podas na cidade, comecei a receber muita notificação. Por que está tirando essa árvore? Qual é o laudo? Eu abri um sistema em que o MP tem acesso aos laudos. Então, os promotores do meio ambiente, eles colocam ali o nome da rua e já aparece naquela rua a numeração se aquela árvore tem um laudo. Então, isso evitou de que ficassem perguntando. É o papel deles. Só que o nosso trabalho era dizer, não, tem um laudo aqui. E também ajudar a fiscalizar. Se tiver uma poda irregular, eles vão agir, o secretário responde por isso, vai atrás das informações, mas hoje eles conseguem ver. Isso deixa o trâmite mais seguro para quem faz e para eles de que a gente está fazendo a coisa certa. Então, tem que ter mais investimento nessa questão de poda de árvore. É inevitável, sem recurso não consegue atingir o objetivo. E também agora tem legislação que já tinha municipal, agora federal, em que autoriza o cidadão a fazer esse serviço. Recentemente, aprovaram uma lei no Congresso Nacional e o presidente sancionou que se o poder público não agir em 45 dias, por exemplo, o Glauco fez um pedido para a prefeitura, eu quero poda ou faz a supressão da minha árvore. Passou 45 dias, a prefeitura não fez o laudo e não foi lá e fez a retirada da árvore. Possivelmente não vai ter feito se ela não tiver risco iminente, mas se for urgente. Tu está autorizado a contratar um agrônomo, fazer um laudo e depois tu contratar uma empresa e fazer a retirada da árvore. Tem um problema nisso pela minha experiência. O laudo é responsabilidade do engenheiro e tu é responsável junto com ele que contratou. Sim, então, tu é o contratante. É o contratante. E se aquela árvore não tiver risco e tu retirar, tu pode responder por um crime ambiental. E crime ambiental é um dos piores crimes, tu pode sair preso na hora. Quando eu fui secretário me disseram, Marcos, não faz nada de errado, mas a questão ambiental. É na hora. É isso que a gente ouve, olha, não mexe com... Então, assim, mas também dá uma liberdade para o cidadão, olha, 45 dias. Se a árvore estiver caindo, tu consegue hoje fazer pela prefeitura. A árvore aqui, ó, ela está indo na minha casa, veio um vento, ela está quase caindo, eu vou tirar. Tu faz o registro fotográfico, tira a árvore e depois manda para a Secretaria do Meio Ambiente. Tu pode fazer isso hoje. Exemplo, tu está no teu condomínio, dentro do teu condomínio tem um vendaval, a árvore está aqui, ou daqui a pouco ela está escorada, escorou num lugar e ela vai cair. Tu pode ir lá contratar uma empresa, faz todo o registro antes, contrata a empresa do condomínio ou da frente da tua casa, tu tira a árvore e tu manda para a secretaria dizendo, olha, aconteceu isso, eu tive que agir por emergência. Isso já existe. A gente está falando de um caso em que pode vir a acontecer e tu tem medo. Então, tu vai ter que pagar o laudo e pagar uma empresa, que geralmente não é barato.
Não, tem um custo bem... Claro que dependendo do custo-benefício da situação, a pessoa tem que avaliar, mas são processos, né, vereador? São processos que quem está no poder público responde, e muito, e para todos os lados. Falou agora da promotoria, né? Tem a questão ambiental, que é muito séria, mas que é algo que incomoda e muito, essa questão das árvores. Incomoda em termos, né? Mas quem sente sabe o que significa. E, rapidamente, o exemplo, a gente falou da árvore que pode cair, mas tem a árvore que ela está tapando a sinaleira, porque ela cresce, tapando a placa de pare no trânsito, que prejudica o trânsito. Tem a árvore que está tapando o poste de iluminação, deixando a rua escura, que o cidadão pode ser assaltado, assim como uma praça que está muito... situação de segurança também, uma questão de segurança. Praça que está muito escura. Tem a árvore, o arbusto que vira um mocó, que vira um lugar para o cara se esconder, assaltar alguém. Então, assim, isso tudo é recurso. Ou eu faço a árvore que está maior, que está caindo, que demora 2, 3 dias, ou eu faço a árvore da sinaleira, da placa de sinalização, da praça, que as praças às vezes são parques. Então, assim, recurso, bem organizado, bem planejado e fazendo, lembrando que pode vir um temporal e acabar tua rotina. Tu vai ter que sair juntando as árvores, e do jeito que está, né? A gente está vendo a todo momento o risco. Aliás, recebi um alerta laranja, sei lá, vamos rezar para que nada aconteça. A gente já está chegando ao fim. Tem uma questão bem importante também, que é terreno baldio, que as pessoas, me parece que 7 minutos está dizendo aqui, mas dá tempo. Por que as pessoas largam os terrenos assim? Não tem multa para isso também, vereador? Isso é um problema da cidade. Terrenos, imóveis abandonados, em que os proprietários não são encontrados, não respondem notificações, não pagam as multas, e esses lugares viram um problema de saúde pública e também de segurança. As pessoas do entorno, ou muitas vezes de longe, vem carro, caminhão, caminhonete, joga lixo ali, gira foco de mosquito da dengue, mau cheiro para todo o entorno. Quando não tem pessoas que invadem ali, ou para morar, ou para fazer o que não deve, cometer algum tipo de crime, esconder alguma coisa ali que não vai ser bom para a população. E a gente vê na cidade, infelizmente, que um lugar assim causa insegurança a toda uma rua, a toda uma região. A pessoa não quer mais morar perto, a pessoa não quer passar ali na frente daquele espaço. Então, um problema de um imóvel abandonado traz prejuízo para diversas pessoas de alguma região. Então, isso tem que ser feito alguma medida para que a gente possa sanar esse problema. É aquela sensação de que também não vai dar nada, ou muitas vezes tem uma questão familiar por trás. Qual é a experiência de vocês? Geralmente é uma questão familiar, tem uma questão judicial que não foi resolvida, mas a grande verdade é assim, não tem problema nenhum o cidadão ter o seu terreno, o seu imóvel que ele não está usando, desde que ele mantenha a calçada em boas condições, ele mantenha o terreno limpo e sem abertura, ou seja, ele bota um muro, deixa as janelas também fechadas, não tem problema nenhum. Tudo que está previsto na legislação. Né? Exatamente, não tem problema. O problema é ele abandonar, causar um prejuízo a terceiras pessoas pela sua falta de, falta de senso de pertencimento e também por não cumprir as leis, né? as regras de convivência na cidade. Então, infelizmente, esse é um problema que tem em muitos lugares da cidade e agora estamos tomando as ações mais efetivas, inclusive um protocolo projeto na lei para que a gente possa não só tratar desse assunto, mas também que a Prefeitura possa ter ações mais efetivas e assertivas para resolver esses problemas. Responsabilizar quem é o responsável pelo imóvel, que na verdade não está sendo tão responsável assim. Para a gente terminar e voltando à nossa origem, só para dar um fecho, esse projeto de lei que... em casos de infrações leves, a pessoa pode trocar o pagamento da multa por doação de sangue. Qual é o trâmite que ele vai ter agora? Agora, ele vai passar pelas comissões da casa. Geralmente são 2 comissões, por exemplo, a comissão de saúde. Com certeza ele vai ter que passar pelo crivo dos vereadores que fazem parte da comissão de saúde. Comissão de Constituição e Justiça, que vê a legalidade. Ele passa por 2 ou 3 comissões e ele vai para o plenário. Aí no plenário a gente discute sobre o tema, vota a lei. Então vamos dizer que em 2, 3 meses ele pode estar apto a votar. No caso de, estamos falando com muitas pessoas, não tem prazo para isso acontecer, né? Não tem data limite para isso acontecer. Não tem data limite. Eu tenho um projeto meu na frente, que é do terrenos abandonados. Deve ser enfrentado agora em fevereiro, na volta das sessões. Em seguida, eu já posso pedir priorização de um outro projeto, a minha colega Mariana Lescano, que está no projeto junto comigo. Então, ele
está dentro da minha prioridade, acredito que da vereadora também, então a gente Depende pode passar para frente ali. Então, existem ferramentas também que a gente consegue acelerar alguns projetos, mas isso é feito em acordo com os vereadores. Então, pode ser que na metade do mês, fevereiro, o prefeito tenha alguns projetos da cidade, alguns vereadores têm o seu, e eu coloco esse no meio e a gente volta um pouco antes. Sim. Enquanto isso, independentemente de lei ou não, faça a doação. É isso que a gente pede. A todo momento nós estamos fazendo esse pedido, né? Vá até os Hemocentros. Tem informações suficientes nas redes sociais, na internet, nos portais. Você pode ter acesso ali às informações básicas. Quem pode doar, onde doar, o que fazer para agendar. E o senhor vai continuar doando, independentemente da lei. Vou continuar doando sangue. Qual é a regularidade, mais ou menos, assim? De 3 meses em 3 meses. Às vezes um pouquinho mais, que é de 2 a 3 vezes por ano, eu tenho essa média, mas menos de 2 eu não faço doação de sangue, porque tem que ter também, de 3 em 3 meses tem que ter a regularidade, não pode ser muito próxima uma da outra a doação. Mas como eu digo, a primeira vez parece mais difícil, é tudo novo. No próprio aplicativo, no site, tu tem que te cadastrar, mas depois que tu te cadastrou, tu bota ali o teu CPF, a tua senha, tu vai ali, bota o dia, o horário que tu pode, eles cumprem o horário, tu vai ali, tu faz a doação de sangue, ganha o sanduíche, faz a tua boa ação. Então, para aqueles que não doaram ainda, assim, a primeira vez, um pouquinho mais complexa, mas depois só vai assim. Mas é o passaporte, qual é a história? Fazer o passaporte e depois a coisa fica muito mais tranquila, né? Eu quero agradecer muito a presença do vereador Marcos Felipe Garcia, vereador de Porto Alegre, de Cidadania, que fez esse projeto de lei que está tramitando na Câmara de Vereadores, mas também falamos aqui sobre outros assuntos, já que ele era até então secretário de Serviços Urbanos aqui da capital. Muito obrigado pela sua presença. Obrigado pelo convite, um prazer conversar contigo, com os telespectadores, e um ótimo 2026 para nós, que tenham temas importantes como esse aqui para tratar, para trazer também sugestões. Deixo sempre o mandato aberto para sugestões, novas ideias, para críticas construtivas, porque o nosso objetivo, com certeza, é ter uma cidade cada vez melhor. Sem dúvida nenhuma. E o Visão 360 fica por aqui, sempre fazendo convite para você nos acompanhar, das 9h30 às 10h30 da noite, com assuntos que fazem a diferença na nossa rotina, aqui na tela da Masper TV. Infinitas possibilidades. Tchau!